Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver aí falar um pouquinho, fazer uma revisão de matemática. Na verdade, é um vídeo de revisão e de instrução para que vocês façam da melhor forma as avaliações que estão vindo aí na próxima semana, tá bom? O que é importante? Atenção. Atenção porque a gente vai trabalhar conteúdos que a gente já via na sala de aula, coisas que a gente fazia no nosso caderno, tá? Exercícios que a gente fazia no nosso caderno, já fez, que tá lá no nosso caderno. Então, assim, toda a avaliação foi baseada nisso e em atividades do livro também, tá bom? Então, assim, não é difícil, só é importante que vocês tenham atenção, tá? A tia Cris vai usar o recurso que ela tem aqui, tá? De forma bem tranquila. E aí a gente vai fazer do jeito que a gente já combinou. Eu falo o exercício, vocês pausam o vídeo, tentem fazer, tá? E aí depois a gente combina, ou a gente pode, tem coisas que vai dar pra fazer junto também que eu vou explicar, tá bom? Então hoje a nossa revisão vai ser meio diferente. Vou usar essas folhinhas assim, que tem as perguntas, e nós temos opções de resposta. Vamos lá. Alguns alunos, os que já estavam conosco ano passado, fizeram um simulado. De repente, quem não teve já fez algum simulado também. Que era um dia onde a gente tinha uma prova com todos os conteúdos. E aí a gente tinha uma pergunta e nós tínhamos várias opções de resposta. E a gente só podia marcar uma opção correta. Assim como no simulado, na nossa avaliação, só vai ter uma opção correta. Então, vocês precisam prestar atenção, porque pode ter pegadinha, pode ter resposta parecida. Então, em casa, quando vocês forem fazer, tenham um rascunho do lado. Tenham um caderno com lápis, borracha, para vocês poderem fazer no lado, tá bom? Então, por exemplo, vem a primeira questão, vocês vão resolver no caderno, confirma para poder marcar a opção correta. E só tem uma opção correta. Tia, mas eu acho que é a B e a D. Não tem duas opções corretas, apenas uma, tá bom? Então vamos lá. Conforme eu for dando os exercícios, eu vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Um número, deixa eu botar assim mais pertinho. Um número que tem 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades é... O que eu sugiro? Já tenha aí, quando for fazer a prova de matemática, o quadro valor de lugar. Você já tem aí do lado uma folhinha com centena, dezena e unidade para você colocar. Então, se eu for preencher, como é que eu vou preencher? Então, eu vou olhar a questão. Eu vou olhar a questão e a questão são 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Então, eu vou botar lá, ó, 3 centenas, são 2 dezenas, 4 unidades. Opa, já vi o meu número. O número é o 324. Vamos ver se tem essa opção lá? Aí eu vou lá, vou verificar se eu tenho esta opção. Então, eu tenho opção A, 43, opção B, 324, C, 342, D, 32. Bem, eu já fiz, eu já conferi. O que eu vou fazer? Vou marcar minha resposta correta. Então, eu vou lá e marco minha resposta correta. Letra B. Então, o número 1, a opção correta é a letra B. Certo? Então, uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês. Prestem sempre muita atenção, porque eu tenho que marcar o número de acordo com o que está sendo solicitado. Se fosse um número, por exemplo, se eu tivesse aí um número, marque o número correspondente a 3 centenas e uma unidade. Ó, uma unidade. O que eu faço nesse espaço em branco? Eu já expliquei para vocês. Quando a gente tem esse espaço em branco no quadro valor de lugar, aqui no meio, eu acrescento 0. Então, 3 centenas e uma unidade não vai ser 31. Tem que prestar atenção. Por isso que é importante ter o quadro valor de lugar já separadinho aí quando você for fazer sua prova de matemática. Então, 3 centenas e uma unidade representam o número 301. Certo? Tá bom? Não esqueçam, tá? Então, vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, o número 402 tem. Se vocês quiserem dar o pause para copiar isso aqui no caderno,
Se o responsável que está junto ou você quiser mudar só os números aqui em cima e mudar aqui embaixo para fazer uma outra opção de exercício para treino na avaliação, pode também, tá bom? Vamos lá. O número 402 tem 4 dezenas e 2 unidades, 0 centenas e 4 unidades, 2 centenas e 4 unidades, 4 centenas e 2 unidades. O que eu vou fazer? Vou lá no meu quadro valor de lugar. Poxa, tia Cris, mas esses exercícios foram logo do início e são extremamente importantes na hora da gente organizar as contas de adição e subtração, tá? É aí que eles têm muita dificuldade, é aí que vocês têm muita dificuldade. Então é importante a gente trabalhar o quadro valor de lugar por conta disso. Isso foi algo que foi muito observado nas duas turmas, essa dificuldade em armar as contas por ter dificuldade em colocar o número no quadro valor de lugar. Então, se eu tenho 402, eu vou colocar aqui o número 402. Então, o número 402, ele tem 4 centenas e 2 unidades. Eu não preciso ler 0 dezenas, tá bom? Então, ele tem 4 centenas e 2 unidades. Tem essa opção aí? Qual é essa opção que tem aí no exercício? É a letra D. Então, eu vou marcar apenas a letra D. Ok? Certo? Vamos para o próximo. Vamos lá. A gente aprendeu, né, que a adição e a subtração têm os termos. Na adição, a gente tem primeira parcela, segunda parcela, soma o total, certo? Na subtração, nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Nós aprendemos também que quando a gente faz uma conta de adição, ela não precisa ter só duas parcelas. Eu posso fazer, por exemplo, 3 mais 2 mais 1, certo? Certo? E aí, no caso, essa conta ela tem 3 parcelas. Se eu fizer a conta, por exemplo, 15 mais 12, eu tenho aqui duas parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, aqui, tá? Primeira parcela, segunda parcela, tá bom? Então, se eu pedir, número 3, a conta de adição com 3 parcelas, qual é a conta de adição que tem 3 parcelas? 431 menos 290, 43 mais 29 mais 3, 9 menos 3 menos 2, 500 mais 301. Qual é a conta que tem 3 parcelas? Pensa aí. Pensou? Vou marcar aqui, hein? Deixa eu ver se vai marcar igualzinho você tá marcando aí. Então, a conta que tem 3 parcelas é a letra B. 43 mais 29 mais 3. Ela tem 3 parcelas. Teve exercício que a gente até pediu para você montar. Monte uma conta com 3 parcelas. Monte uma conta, crie uma conta de subtração com 2 parcelas. Tem um exercício de matemática que a gente pediu para fazer isso, tá? Então, vamos lá. Número 4. Felipe foi... Deixa eu botar mais para cá. Felipe foi o 39º colocado em uma corrida. Ele chegou em... Lendo, eu já falei. 39º. Lembra que eu falei que quando nós colocamos esse símbolo aqui ao lado, é um número ordinal, né? Que ele expressa ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro da fila. A gente até em sala falou quem era o primeiro, quem era o terceiro, né? Qual era a quarta fila, né? Então, a gente até fala, tia, posso ser o primeiro da fila? A gente já está trabalhando aí, números ordinais, né? Ordem, tá? E aí, então, qual é a opção correta? Ele chegou em primeiro lugar, 39º lugar, 93º lugar ou 30º lugar? Marca aí, que eu vou marcar aqui a certa pra gente ver se vai marcar igual. Então, ele chegou em letra B. 39º lugar, tá bom? E sempre marcando apenas uma opção correta, tá bom? Então, vamos lá. Continuando.
A gente trabalhou também, além de números ordinais, além de quadro-valor de lugar, que é importante para organizar as contas, a gente trabalhou também sequência. E para a gente saber a diferença de um número para o outro, a gente conta, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência aqui, deixa eu só apagar aqui meu... Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, 0, 5, 10, 15. Eu sei que eu estou somando mais 5. Então, 0 mais 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. E assim por diante. Então, eu sei que eu estou continuando. Então, eu sei que nessa sequência, o próximo número, 15 mais 5. Conta aí. Vai dar quanto? Isso, 20. Depois, 25, 30 e assim por diante, porque eu estou somando, acrescentando mais 5 a cada número. Então, essa sequência está indo de 5 em 5, tá? Como é que eu vou descobrir isso, tia? Eu vejo, ó, 0 mais quanto vai dar 5? Ó, 0 mais 5, 5. Depois, mais 5, 10. Eu tenho que descobrir aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, observe a sequência. Então, eu tenho 0, 3, 6, 9. E aí eu quero saber a opção que continua essa sequência. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é de enquanto em quanto está indo essa sequência. De 5 em 5, de 2 em 2, de 3 em 3. Pensa aí. Pensou? Então, vamos lá. A gente tem a opção A, B, C, D. A, 10, 11, 12. B, 12, 15, 18. C, 11, 13, 15. 12, 16, 20. Vou botar aqui pertinho. Pensa aí na opção que deve ser a correta. Dá o pause e pensa. Que eu vou marcar aqui. E aí, qual foi a sua opção correta? Foi a letra A? Foi a letra B, né? E se a gente for prestar atenção, é a tabuada de 3, né? Porque tá indo de 3 em 3 números, ok? Vocês têm treinado a tabuada? É bom treinar, hein? Tá? Depois eu vou ensinar uns joguinhos, vou combinar com a tia Lu, e ensinar uns joguinhos de tabuada com dado. Deixa eu falar pra vocês. Vocês podem pegar um dado, tabuada não vai cair na prova, mas vocês podem jogar 2 dados e multiplicar um número pelo outro. É bem legal também, aí vocês podem conferir depois na tabuada que tem no caderno, tá bom? Só rapidinho, uma ideia rápida para vocês treinarem tabuada. Joga 2 dados, aí um dado deu 2, o outro deu 3. Aí você pode multiplicar 2 vezes 3, 6. Aí joga de novo. E assim vai, tá bom? É uma dica de como a gente brincar de aprender a tabuada, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. O resultado da conta 305 menos 210 é... Ou seja, você vai ter que fazer esse cálculo, né? Então, você vai pegar lá, você pode fazer no seu caderno, você pode fazer no seu rascunho, você vai lá e você faz 305 menos 210, tá? Vou fazer aqui com vocês. Façam aí que eu vou fazer aqui. Fizeram? Vamos lá? Vamos conferir? Dá o pause e faz, tenta, tá bom? Vamos lá. Então, ó, 5 menos 0 é 5. 0 eu não posso tirar 1, eu vou pedir aqui. Vai ficar valendo de 2. Esse vai ficar valendo 10. 1 para 10, 9. 2 menos 2, 0. Então, vai dar 95. Eu tenho essa opção aqui? É a letra C. Então, eu vou marcar a letra C. Pessoal, além dessa forma, deixa eu botar aqui pertinho. Além dessa forma, né, de fazer, eu posso, de repente, na prova, na avaliação, dar um problema, né? Felipe tem 10 peixinhos no seu aquário e 3 morreram. Quantos peixinhos ficaram no aquário? A gente vai estar trabalhando subtração, né? Então, você vai ter que fazer o cálculo, certo? E colocar. Então, pode ter um problema de adição e de subtração, para vocês poderem fazer o cálculo e marcar a resposta correta. Isso também é uma opção de exercício que pode ter na prova, tá bom? E aí, a gente tem um último aqui, que a gente vai trabalhar,
que a gente também trabalhou números pares e ímpares, tá? E aí nós temos aqui, ó, Lucas separou os carros que tem para fazer uma corrida. Ele marcou os carros com números de 0 a 10. Os carros pares são os de números, então eu tenho que pensar aqui, é de 0 a 10. Então eu posso escrever no papel de 0 a 10 e eu vou circular todos os números pares, ou seja, todos os números que eu circulei que são pares deverão ser a resposta daqui. Vamos tentar aí? Escrevam os números de 0 a 10 num papel. Escreveram? Agora circula todos os números pares. Dá um pause aqui e para poder falar a opção. Vai. Viu? Qual foi a opção que você marcou? Espera aí que eu vou marcar aqui para ver se vai bater com a sua. Vamos lá? Foi a opção A? 0, 2, 4, 6, 8 e 10 são os números pares. E os outros que não foram marcados são os números ímpares. Tá bom? Então, pessoal, eu tentei fazer aqui uma revisão utilizando a forma como nós vamos trabalhar, na prova, tá? Nas avaliações. Então, assim, é só prestar atenção, ler com calma e fazer o possível para fazerem sozinhos, tá? Eu sei que até em sala, às vezes a gente tem uma dúvida, aí chama a tia Cris, chama a tia Luciana, tia Lu, mas eu não entendi isso aqui. E aí a gente vai e dá uma ajuda sem dar a resposta. Então, o importante é que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Se desafiem e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Foquem aí nas revisões, façam outros trabalhos, refaçam os trabalhos que tem no caderno, tá? Vocês podem pegar mais pra frente, colocar treino para a prova e repete aqueles exercícios e refaçam, depois confiram com a resposta, tá? Tentem fazer isso de forma bem independente. Vocês são rapazes e moças, eu sei que vocês são capazes, tá? E aí depois vocês podem mostrar pro responsável de vocês, que eu sei que estão assim trabalhando junto com a gente e a gente só tem a agradecer toda essa parceria, tá bom? Então, ó, uma excelente semana. Quarta-feira a gente tá junto de novo na revisão de ciências, tá bom? Beijo, muita saudade de vocês.